Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos entender o nosso papel e a alegria de servir, pois só assim a gente vai repensar o que temos vivido, a forma como temos vivido e entendermos que a gente precisa crescer, amadurecer e revelar o Pai ao mundo. Essa é a verdadeira oferta e esse é o verdadeiro culto a Deus. A gente não pode desanimar nem cansar de fazer o que precisamos. Muitas vezes o que queremos é sermos recompensados, reconhecidos, sermos tratados com honra, com glória, mas isso não vai acontecer, isso não rola na maioria das vezes. Muito pelo contrário, quando pregamos o Evangelho, tendemos a ser perseguidos, a ser questionados e criticados por aquilo que fazemos, mas precisamos aprender, crescer, amadurecer e revelar o Pai ao mundo. E entender o nosso papel na edificação da igreja, no animar as pessoas, no alegrar nos momentos de dificuldade, nos alegrarmos por pertencermos ao Pai e sermos o instrumento que Ele planejou e desejou para as nossas vidas. Precisamos crescer ao ponto de saber que, como Cristo, precisamos ofertar nossa vida para que haja a possibilidade de conhecer o Pai, porque temos que revelar Deus ao mundo, temos como Cristo nos enviou e entendermos que precisamos manifestar o Pai ao mundo, revelar da sua graça, da sua misericórdia. Só assim viveremos na plenitude da vontade do Pai. Lá em Atos, no capítulo 14, Paulo e Barnabé foram na primeira viagem missionária, pregaram. Paulo, inclusive, foi apedrejado nessa jornada lá em Listra. Mas o que acontece? Depois de Listra, eles começaram a voltar para as cidades onde tinham pregado. E lá no 23, do capítulo 14, no verso 23, a gente pode ler: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. E do 26 ao 28, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, o que é que nós precisamos entender aqui? Independente do que possamos passar, o nosso papel é formar as pessoas, é estruturar as famílias, ou seja, as congregações, de maneira que possam crescer, amadurecer, buscar da vontade de Deus, buscar do entendimento da vontade de Deus e ser instrumento para que haja edificação na igreja. Pois o Espírito constituiu os presbíteros, apóstolos, mestres, evangelistas, com o intuito de quê? De fazer a igreja crescer, amadurecer, de conduzir o corpo ao amadurecimento para a expressão da vontade do Pai. Esse é o nosso papel. Precisamos crescer para cumprir este papel. E assim animar, alegrar com aquilo que Deus tem feito, tem nos permitido fazer neste processo de crescimento, amadurecimento, para que a vontade do Pai se cumpra. A gente não pode viver segundo expectativas, segundo desejos, pois nem sempre serão atendidos, mas devemos aprender a nos alegrar no cumprir do papel, no cumprir da vontade de Deus, no fazer aquilo que Ele nos atribuiu para fazer. Mesmo que muitas vezes não venhamos a ver o resultado, não venhamos a compreender o que será daquilo ali. Precisamos plantar, ou seja, semear. Precisamos regar, precisamos colher quando nos é permitido colher. Mas o crescimento devemos deixar com o Pai, devemos realizar o que Ele tem nos pedido para fazer, com alegria, independente do sacrifício que isso implica em nossas vidas, do abrir mão de outras coisas. Mas entendemos que, como Cristo, não estamos sujeitos e nem devemos viver segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Pai, daquele que nos chamou para o seu reino, para a glória, para revelarmos o Filho ao mundo. Que a gente possa crescer,
amadurecer, conhecer e compreender a vontade do Pai. Fazer da nossa vida a verdadeira oferta, a oferta em favor das pessoas, revelando compaixão, misericórdia e graça, conduzindo-as ao conhecimento, ao entendimento da vontade do Pai. Que o Senhor possa nos dar o entendimento, o discernimento acerca disso, entendermos o verdadeiro culto a Deus, o culto que o agrada, como está lá em Romanos 12, 1 e 2, que Paulo nos convoca a ofertarmos os nossos membros, pois esse é o verdadeiro culto, o culto com entendimento, culto que agrada a Deus. Que a gente possa entender isso, fazer da nossa vida essa oferta e sermos o instrumento de Deus na vida das pessoas. Que a gente possa repensar o que temos feito, a maneira como temos feito, nossas motivações, e fazer da nossa vida a verdadeira oferta, oferta que traduz Cristo nas nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. E aí, se você tem gostado dessas reflexões, desse tempo de meditação, curta. Dê um likezinho aí para que pessoas possam ser alcançadas. Compartilhe com os amigos, com os irmãos, com aqueles que têm feito essa jornada contigo. Se isso tem sido bom para você, tem te ajudado nessa jornada, faça isso, para que haja o crescimento, haja o entendimento na vida das pessoas, para que a gente possa repensar o que temos feito. E se você não gostou, põe aí, não gostei. Se quiser colocar comentário, coloque. Fique à vontade. O objetivo é crescermos, amadurecermos, conhecermos a vontade do Pai. Não importa quanto a gente tem caminhado, é onde a gente está nessa caminhada, mas a gente precisa crescer, amadurecer, tá bom? Graça e paz sobre a tua vida. Amém.